João 10, versículo 1, diz assim, ó. Todos acharam? Diz assim: em verdade vos digo, que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as próprias ovelhas e as conduz para fora. Leio 4 agora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Agora leio 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Coloca a mão nessa palavra. Feche seus olhos. E tenha um tempo de oração agora. Pede para Deus falar com você. Peça para Deus falar o teu coração. Peça para Deus falar e ministrar a tua vida, porque você é ovelha do aprisco do Senhor Jesus. E nós estamos aqui porque Ele nos escolheu. Nós fazemos parte do aprisco de Deus. E nós estamos aqui porque há um propósito que Ele quer cumprir nas nossas vidas, na nossa casa. Pode orar, abre a sua boca agora e clama. E fala com Ele: Deus, eu vim ouvir a Tua voz, me ensina a ouvir a Tua voz. Eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei, mas eu quero verdadeiramente sair daqui cheio da Tua unção na minha vida, cheio da unção do Teu Espírito. Senhor, vem agora e fala conosco nessa noite. Eu consagro essa palavra, Senhor, que Tu me deste, que já foi me revelando ontem, e que hoje já aperfeiçoou mais, e que, Pai, nós possamos realmente agora nos desligar de tudo que ficou lá fora, de todas as preocupações diárias, de todas as preocupações que muitas vezes nos fazem nos desligar de Ti, que nós possamos nos desligar para elas, nos ligar em Ti a partir de agora. Então vem com Teu bálsamo, vem e nos renova, Senhor, que a palavra venha limpar, que a palavra venha exortar, que a palavra venha, Senhor, a libertar, que enquanto eu estiver pregando, o Espírito Santo vá descendo como óleo sobre a vida do Teu povo, e que eles saiam daqui renovados e fortalecidos na força do Teu poder, e de tudo que o Senhor fizer aqui nessa noite, desde já a Ti nós entregamos toda a honra e toda a glória, porque só Tu és digno de receber, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. O tema dessa noite é ouvir a voz do Mestre. Um dos sentidos que mais nós precisamos trabalhar depois que nós conhecemos Jesus, não é o olfato, não é a visão, não é o tato, não é o paladar, não é nada desses sentidos. Quando nós conhecemos Jesus, nós precisamos trabalhar a nossa audição. Quando nós conhecemos Jesus, agora a gente não anda mais por aquilo que a gente vê, mas agora a gente anda por aquilo que a gente crê. Ou seja, nós não somos daqueles que andamos por vista, mas nós somos daqueles que andamos por fé. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos entender como Deus fala. Deus fala através da sua palavra. E quando nós estamos aqui, quando nós saímos da nossa casa e a gente vem para a casa de Deus, nós estamos demonstrando que estamos interessados em saber o que Deus quer, aquilo que Ele quer falar conosco. E eu creio que Deus já está falando conosco nessa noite. Temos que dar ouvidos, temos que verdadeiramente valorizar a palavra. O Salmo 81, no versículo 11, diz assim: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis, portanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. No 13 diz assim, Salmo 81, 13:
Ó, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Se Israel tivesse me ouvido, ou seja, Israel estava com problemas auditivos. A audição espiritual de Israel estava como de um surdo, que não ouve. Deus então disse, eu não vou nem falar, porque eles não vão ouvir. Como disse depois Isaías, no capítulo 53, no versículo 1, quem creu na nossa pregação? Jó, no capítulo 34, abra sua Bíblia, Jó 34. Jó 34, versículo 9. Jó está antes de Salmos. Diz assim, porque disse, de nada aproveita o homem o agradar a Deus, ou o comprazer-se em Deus, ou o alegrar-se em Deus. Portanto, vós homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus esteja o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso cometer a perversidade, porque segundo a obra do homem ele lhe paga, e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Agora leia o 13. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem fez todo mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem, e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se pois há em ti entendimento, ouve isto, e inclina o quê? Inclina o quê? Os ouvidos ao som da minha palavra. Eu achei muito interessante. Pô, pastor, onde você foi buscar Jó 34? Deus falou comigo. Eu estava em oração essa semana, e uma das orações que eu fiz, eu falei, Deus fala comigo, e saiu Jó 34, no versículo, a partir do versículo 9, e eu achei muito interessante, principalmente atual para os dias de hoje, o versículo 14. Olha o 14 novamente. Presta atenção, que às vezes Deus não fala com você, porque você olha a palavra e você lê, às vezes você não presta atenção no que você está lendo. Olha o 14, olha o 14, se não é atual. Se ele pusesse o seu coração contra o homem, que não é o caso, que Deus não está contra o homem, se Deus estivesse contra o homem, né? Aí a gente ia ver. Se Deus colocasse o seu coração contra o homem, e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, o que aconteceria? Toda a carne morreria. Se Deus tivesse com o coração contra o homem, ele retiraria o quê? Seu espírito e que mais? Que mais, queridos, que nós lemos? O fôlego. E não é isso que está acontecendo? As pessoas estão ficando sem o quê? Respiração. Mas não é porque Deus está tirando, é porque eles estão longe de Deus. Muitas pessoas estão longe de Deus. Ah, mas aqueles que morreram crendo em Deus, mas morreram também. Não, esses aí estão perto de Deus, porque é espiritual. Então o que Deus quer é o quê? Que a gente escute a voz de Deus, a voz dele. Deus não está contra nós. Olha o que a palavra está falando aqui, porque tem gente que ainda fala, mas Deus está permitindo essa maldade e não faz nada. Não, olha o que ele está falando. No versículo 10 ele fala, portanto vós homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus praticar maldade, todo-poderoso cometer perversidade. Porque o 11 ele fala o porquê? Porque segundo a obra do homem ele lhe paga, e faz cada um segundo o seu caminho. Então o homem só está colhendo o quê? O que ele planta. O homem está colhendo o seu distanciamento de Deus. E aí eles estão ficando sem fôlego, porque sem Deus não há vida. Sem Deus não há vida. E eu não estou falando só dessa vida aqui, porque essa vida é muito passageira. Sem Deus não há vida eterna. Quando a Bíblia, eu estava explicando esses dias, quando a Bíblia fala do lago de fogo,
que vai ser jogado lá no lago de fogo, lá em Apocalipse fala que vai ser lançado no lago de fogo o falso profeta, a besta e Satanás. E todo aquele que ame e pratica a mentira. E a mentira, ela está englobada não só o pecado do Pinóquio, né? Mas a mentira está englobado todo tipo de pecados, como prostituição, como adultério, como todos os pecados que a Bíblia condena, e que está lá em Apocalipse falando que todos esses que praticam esses pecados que estão citados não vão entrar, não vão viver eternamente, mas serão lançados no lago. Então, na primeira visão de quem ouve, pensar, então a pessoa vai queimar no lago, nossa, que coisa. Na verdade não, ela vai queimar no lago, só que ela vai chegar uma hora que vai virar pó, que não vai existir mais. Então esse é o dano da segunda morte. Não é que a pessoa vai queimar para sempre, não, ela vai queimar, e depois ela vai deixar de existir. Morte eterna. Por isso que nós estamos aqui, porque Deus, Ele nos escolheu para viver uma vida eterna. Deus nos escolheu para viver eternamente, não só nessa fase da nossa vida, onde estamos num corpo carnal, mas quando nós deixarmos esse corpo carnal, temos uma eternidade nos esperando. Não podemos então nos basear a nossa vida nas coisas dessa terra, mas temos que basear a nossa vida na palavra de Deus. E o que Deus quer fazer conosco? Quer nos ensinar, quer aguçar os nossos ouvidos espirituais. Põe a mão no seu ouvido assim, ó, e fala assim: Senhor, abre os meus ouvidos, para que eu possa aprender a escutar a tua voz. Tiago 1,19 diz assim: melhor é o ouvir do que o falar. Provérbios 17:28 diz assim: até o tolo se passa por sábio quando fica quieto. Então, por que Deus está falando que é melhor ouvir? Então, Deus está falando que realmente o cristão, ele precisa estar com o ouvido dele preparado para ouvir a voz do seu mestre. O tema de hoje é esse: ouvir a voz do mestre. E nós começamos lendo ele dizendo que ele é o bom pastor, ele é conhecido pelas ovelhas dele, e as ovelhas dele conhecem a sua voz. E você vai aprender a ouvir a voz do bom pastor. Porque eu sou um pastor, eu não sou o dono da igreja, sou o gerente que Deus colocou aqui para cuidar das ovelhas. Um pastor auxiliar do pastor principal, que é Jesus. Ele é o pastor dessa igreja, ele é o teu pastor. E você precisa ouvir a voz do teu pastor, porque nesse momento eu sou pastor, existem vários pastores, mas vai chegar um momento quando o pastor principal voltar, em que até os pastores se tornarão apenas ovelhas. Todos serão ovelhas, porque haverá um só pastor lá no céu. Não vai precisar do pastor Éder, não vai precisar do pastor fulano, da pastora cicrana, não vai. Todos nós estaremos em uma só assembleia, reunidos com ele, com o Cordeiro de Deus, com o leão da tribo de Judá, com Jesus Cristo, aquele que de uma vez por todas entrou no Santo dos Santos, rasgou o véu de cima a baixo para nos dar acesso a uma vida espiritual, para que hoje todos nós possamos aprender a ouvir a voz do Senhor. E hoje o Senhor te trouxe aqui para realmente abrir os teus ouvidos espirituais, porque antigamente Deus escolhia uma pessoa, um profeta, para falar com essa pessoa, e essa pessoa ia e transmitia para todo o povo. Mas agora não é mais assim. Todos nós temos acesso ao trono da glória, entramos no trono da graça com confiança, sabendo que as nossas orações vão ser ouvidas diretamente por Ele, e Ele responderá diretamente para nós. Pode aplaudir o Senhor. Tudo vai fazer sentido quando você ouvir a voz do teu pastor, quando você ouvir a voz do Senhor, o que Ele quer de você, qual é o propósito, por que você está aqui? Por que você existe? Por que você nasceu? Por que Deus te plantou aqui? Isso nos livra da velha religião, onde as pessoas, elas estão muitas vezes indo e olhando as imagens, mas não ouvindo nada. Essa é a nossa diferença, é por isso que a gente não adora ídolos, é por isso que a gente não tem imagem aqui na igreja.
Porque no Salmo 115, a partir do versículo 1 fala, eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm pernas, mas não andam, e nem som algum sai da sua boca. Então eu não sirvo a um Deus morto, eu sirvo a um Deus vivo. Eu sirvo a um Deus que fala, e nessa noite Ele está falando, e quando Ele fala com alguém, Ele tem um propósito na vida desse alguém, e Deus está falando com você, Ele te trouxe aqui, não é por acaso, Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem um propósito na sua história. Você não vai falar daquilo que você inventou, você vai falar a partir de hoje daquilo que você ouviu. Porque o próprio Deus vai falar ao teu coração, isso vai mudar completamente a tua vida, porque você vai começar a saber exatamente o que você tem que fazer. Quem precisa de uma direção de Deus? Então Deus vai falar para você realmente qual é a direção. Você veio buscar essa direção, só que você precisa conhecer a voz do teu Deus. Durante a nossa vida, nós conhecemos muitas vozes. Nós nos familiarizamos facilmente com vozes. Então, por exemplo, quem aqui você conhece a voz de um amigo seu, que é muito amigo? Se ele fala, se tiver de olho fechado, ele falar, você sabe que é ele, levanta a mão. Quem aqui você conhece a voz dos seus primos? Tem primos chegados e você sabe, conhece a voz dele. Quem aqui você conhece a voz do seu irmão, da sua irmã? Levanta a mão. Se tiver de olho fechado, seu irmão, sua irmã falar, você sabe que é ele falando. Da sua mãe, levanta a mão. Sua mãe falar, você está de olho fechado, você sabe. Ainda mais se for brigando, né? Aí já sabe que é a mãe brigando, né? Ou o pai. Ainda, pastor, já perdi os meus pais. Mas você lembra da voz? A gente não esquece. Eu sei a voz da minha mãe de longe, se ela estiver conversando. Eu sei a voz do meu pai, então, todo formal falando, ou filho, né? Meu pai fala desse jeito. A voz dele, eu reconheço. Nós reconhecemos a voz de pessoas que nós temos o quê? Familiaridade, sim ou não? Então por que muitas vezes a gente fala assim, eu não conheço a voz de Deus? Eu não sei como Deus fala, eu não sei qual é o timbre da voz de Deus. Eu acho tão impressionante, porque ninguém tem a voz 100% igual a de ninguém. A tua voz é única, o teu timbre é único, o teu jeito de falar é único. Deus pôs um fôlego único em você. Então a tua voz não existe em nenhum outro lugar do mundo. Pode ter gente que tem a voz parecida. E nem eu estava falando, eu tenho a voz parecida de um primo meu, irmão da Carla. A gente tem uma voz parecida. Os clientes, a gente trabalha no mesmo ramo e às vezes já aconteceu de eu ligar e o cliente falar o nome dele. Ô, fulano, não, fulano não, é o Éder. O cliente nem sabe que ele é meu primo. E já aconteceu com ele também. E às vezes ele ligar e o cliente falar, ô Éder, pô, não, Éder não. A voz é parecida, mas não é 100%. É só parecida por uma questão de genética, por uma questão de família, porque realmente tem isso, só que não é 100%. Agora, se você sabe as vozes que você tem familiaridade, eu profetizo que você vai começar a ter essa familiaridade com Deus. Você vai começar a conhecer a voz de Deus. Como eu conheço a voz de Deus? Eu conheço na medida que eu convivo. Eu conheço a voz de Deus na medida que eu o busco. E quanto mais você convive com uma pessoa, mais você registra a voz dela. E assim eu profetizo que Deus quer se revelar a você dessa forma, para que você não se confunda mais com outras vozes, vozes da religião, vozes contrárias, vozes mentirosas, vozes de doutrinas humanas, as vozes do seu interior, do seu coração, que você acha que Deus está falando com você e muitas vezes Deus não está, porque a voz do Senhor é inconfundível e Ele vai começar a falar com você e vai te revelar segredos. Pode aplaudir o Senhor, porque a gente tem que começar a glorificar, por causa que Deus está falando conosco hoje. A Bíblia fala em Amós 3,7, Deus não faz nada sem antes contar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus não vai fazer nada na tua vida sem antes falar para você o que Ele quer fazer e o que Ele vai fazer. Deus não está fazendo, nada vai ficar obscuro. A nossa vida vai ser iluminada. Por isso o salmista falou no Salmo 119, no versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, é como se eu tivesse
uns faroletes no pé, eu piso e a palavra ilumina o meu caminho, e eu profetizo que você vai pisar e a palavra vai iluminar o teu caminho, e você vai saber onde você tem que ir, e você vai saber se você tem que falar, se você tem que ficar quieto, você vai saber as decisões certas a tomar, se você vai para a esquerda, se você vai para a direita, qual que é o tempo de Deus para todas as coisas, porque a voz de Deus está ecoando hoje nos teus ouvidos. Você vai conhecer a voz de Deus. Então levanta a tua mão e fala: Deus, eu quero ouvir qual é o próximo passo. Fala: Deus, me revela os teus propósitos na minha vida. E principalmente fala: Deus, fala comigo, porque eu não quero mais errar. Amém? Quantos erros poderiam ser evitados na nossa vida se nós tivéssemos sensibilidade para ouvir o que Deus queria? Sim ou não? Quantas coisas nós poderíamos ter tido uma resposta diferente se tivéssemos perguntado para Deus. Deus fala, só que nós precisamos buscá-lo, nós precisamos estar atentos para ouvir o que Deus quer falar conosco, porque muitas vezes o que Deus vai falar, quem está lá fora não vai compreender, só vai compreender quem está dentro. Muitas vezes o que Deus quer te mostrar vai ser loucura até mesmo para o seu entendimento humano. Deus falou: Noé, constrói uma arca que vai chover, todo mundo vai morrer. Deus falou: Gideão, luta com 300 homens. Só com 300? Eu vou enfrentar 1 milhão de soldados? Luta com 300. Deus falou para Abraão: Abraão, você vai ter um filho. Temos familiaridade. Depois, quando a gente começa a entender os pensamentos de Deus, porque nós temos a mente de Cristo, a Bíblia fala em 1 Coríntios 2,16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa compreendê-lo, ou instruí-lo, ou ensiná-lo, mas para nós foi dada uma mente superior, para nós foi dada uma mente de Cristo, para a gente ouvir e entender. E Deus está te dando não só um ouvido espiritual, mas uma mente para entender o que Deus quer. Para que você comece a entender que a tua mente muitas vezes, a mente do ser humano é desse tamanhinho. A mente do ser humano é pequena. E quem são os vencedores? Quem são os vencedores? São aqueles que conseguem aumentar essa capacidade. Posso ouvir um amém? Quem vai se diferenciar nessa geração? Quem vai ter sucesso no que faz? Aqueles que tiverem a capacidade de pensar um pouco mais do que o comum. Por isso que quem anda com Deus, hoje, fabrica estrela no céu. Ele tem um pensamento maior do que o nosso, uma capacidade maior do que a nossa, um entendimento maior do que o nosso. Por isso que quando ele fala conosco, para o ser humano que tem a mente desse tamanho, é loucura. Por isso que ele faz o cara vir aqui e falar: faço o prédio para você, 3 milhões. Aí, se a gente tem a mente pequena, eu não posso, eu não tenho 3 milhões. Na visão humana eu não tenho, mas com Deus eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a mente de Deus é maior do que a minha. Quando eu nem vi ainda em mim a capacidade, Deus já viu, porque Ele mesmo coloca. Porque Ele traz à existência as coisas que não existem. Ele criou todas as coisas através. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Mas você precisa estar preparado para ouvir algo diferente. 99,9% das palavras que Deus fala com o ser humano. Presta atenção que o pastor vai falar aqui agora, hein? Isso nenhum coach me falou não, foi Deus que me falou mesmo ontem. 99,9% das palavras que Deus fala com o ser humano confronta o ser humano. 1% são palavras que o ser humano compreende, palavras que realmente o ser humano entende. 99,9% das palavras que Deus fala com o homem são palavras de confronto. Pergunta assim para mim: por quê, pastor? Porque a mente de Deus está anos-luz à nossa mente. Os pensamentos de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus estão anos-luz ao que a gente, na nossa mentalidadezinha, pensa. Então, quando Deus fala conosco, há um colapso, há um choque.
de realidade. Abraão, você vai ter um filho com 100 anos. Espera aí, não, mas com 100 anos a gente já não pode mais ter filho. Abraão, vem comigo, pensa com a minha mente. Na mente humana não pode, mas eu sou Deus. Gideão, vai lutar com 300. Não, Senhor, se eu acho que o cálculo deu errado, eu não vou enfrentar 250. Eu estou com 300 e vou enfrentar 1 milhão. Eu vou perder a batalha. Gideão, vem comigo. Você com 300 não pode nada, humanamente não, mas espiritualmente com 300, eu vou te dar os 300 mais poderosos da terra, e serão 300 anjos lutando com você. Aleluia. Josué, dá 7 voltas nas muralhas. Mas como é que derruba a muralha? Para o ser humano é com trator. Para o ser humano com cordas e todo mundo puxando ao mesmo tempo. Não, vocês não vão fazer isso, vocês vão louvar. Vocês vão louvar. Enquanto vocês louvarem, o meu poder vai descer e vai derrubar as muralhas. Você percebe que aquilo que Deus faz, sempre vai, o ser humano, 99,9% das vezes não vão entender mesmo. E todas as vezes que Deus nos confronta, é porque Ele já enxergou o propósito nas nossas vidas. Amém? Por isso que a gente tem um grande desafio no ano de 2021. A gente precisa se cobrar. Se você quer sair, se você quer ser um diferencial nesse ano de 2021, em todas as áreas, você precisa se cobrar. Como assim, pastor? Eu me sinto tão cobrado, irmão. Você não está nem na pontinha do iceberg. Se você não aguenta andar com aqueles que estão a pé, por que você quer competir com aqueles que estão a cavalo? Como que você vai competir com aqueles que estão a cavalo? Então você tem que se cobrar. Você tem que se cobrar, porque o teu referencial não pode ser o que as outras pessoas vivem. Ah, mas aquelas pessoas vivem assim, elas vivem assim, Deus me chamou para andar diferente. A agenda de domingo já é um confronto, porque as pessoas não entendem por que a gente vai para a igreja todo domingo. Sim ou não? As pessoas não entendem porque a gente todo domingo já está na agenda, porque o domingo é de Deus na nossa vida. As pessoas não entendem, porque na mente delas, não, o domingo é da família. Na mente humana, o domingo é da família. Mas na mente de quem serve a Deus, o domingo primeiro é de Deus, depois é da família. Porque sem Deus não tem família. Sem família, a família, né, ela só existe por causa de Deus. Gênesis capítulo 1. Deixará o homem seu pai e a sua mãe, né, Alan? Né, Mari? Vamos casar. Deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos se farão uma só carne. Então hoje eu estou aqui pela metade. Vê que eu estou carente? Estou pela metade. A minha outra metade, a minha outra parte da laranja não está aqui. Então, ou seja, Deus, o pensamento de Deus vai muito mais além do que a gente muitas vezes está preparado. O confronto vai ter que ser diário nas nossas vidas, senão nós não vamos desenvolver da maneira que Deus quer. Eu não quero passar mais um ano e continuar no mesmo patamar. Ou você quer? Estamos juntos então nessa? Vamos nos cobrar então para a gente melhorar? Vamos nos cobrar para a gente andar, nem que for 1 milímetro, a gente tem que sair do lugar. Amém? Ou senão a gente vai fazer o que aqui? Vamos ser mais uma igreja. O pastor está pregando da volta de Cristo, então vamos ficar aqui só esperando a volta de Cristo. Não, eu vou realizar. Eu não só vou esperar a volta de Cristo, como eu vou preparar a volta de Cristo. Eu quero ser um instrumento para Deus usar nesses dias. Eu quero fazer parte da revolução que vai acontecer com a igreja do Senhor, porque ainda nós não vivemos tudo que nós podemos viver. Ah, pastor, os grandes avivamentos já aconteceram. Já aconteceu o avivamento dos anos 90, aonde nem bateria tinha na igreja e colocaram bateria, o rock arrebentou. As pessoas iam, os jovens que eram afastados da igreja voltaram para a igreja. E teve depois os anos 2000, também houve um grande avivamento. Os jovens, os maconheiros se converteram. Que grande bênção. Então quer dizer que agora não tem mais nada para a gente viver? Não, eu sei que há um avivamento em 2021 para nós vivermos, e nós vamos sair do lugar comum, nós vamos sair do lugar do conforto e nós vamos viver esse avivamento em nome de Jesus. Em
ainda muito para Deus fazer, e Deus está procurando um lugar para ele habitar. Deus está procurando os Noés que vão construir a arca. Deus está procurando os Abraão que vão crer no milagre até o fim. Deus está procurando pessoas diferenciadas que vão ter a mente dilatada para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E você é um escolhido de Deus, uma escolhida. Então, nem que você tenha que se beliscar, se belisca, mas fala: eu vou sair desse lugar de conforto. Amém? Amém, queridos? Volta a sonhar, volta a querer ser um servo de Deus, querer realizar para o Senhor. Volta a fazer coisas que às vezes, se a gente não se cobrar, a gente morre. A gente morre. Como tem pessoas que dizem assim: ai pastor, você está doente, você também não, você podia ficar em casa. Irmão, eu fiquei já na quarta, já está bom. Ah, mas e se você morrer? Se eu morrer, eu morro pregando, aleluia. Se eu morrer, eu estou aqui no altar, irmão. Já pode, os anjos já me levam, e Deus já levanta um de vocês, já vai pregar aqui no meu lugar. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Nós temos que parar de ser comum, nós precisamos ser mais espirituais. É na dificuldade que nós mostramos se nós cremos ou se nós não cremos. É exatamente nos momentos difíceis, ou nós vamos ser aqueles religiosinhos que correm do diabo, ou nós vamos dizer: é diabo, eu vou passar pela dificuldade, mas o Senhor Deus é comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. E o Senhor está te fortalecendo, irmão. E o Senhor, você tem um chamado, você tem um propósito na tua vida. E eu creio em nome de Jesus que Deus, olha, mesmo tem gente que é só a graça do Senhor, mas Deus vai dar um soprão atrás de você. Anda, meu filho, anda, minha filha, porque ainda tem muito para Deus fazer através de você e em você. Amém. A maioria das palavras, fala assim comigo: a maioria das palavras que saírem da boca de Deus vão ser para me confrontar. Amém. Tudo que Deus fala, pode acreditar, porque Ele mesmo garante. Se Deus te falar uma coisa, você pode crer. Pode estar tudo ao contrário do que Ele falou. Só que se Ele promete algo para você, essa promessa vai se cumprir. Pode passar o tempo, pode mudar as pessoas, pode vir neguinho que só vem na sua vida para te atrapalhar, na minha vida, para tentar acabar com a minha vida, para acabar com o plano que Deus tinha, porque o diabo enxerga o milagre no nascedouro. O diabo enxerga o milagre quando ele nasce. Então, se você está passando pela luta, pela dificuldade, é porque o diabo já viu aquilo que Deus vai fazer na sua vida. O diabo já sabe que você é uma ameaça, porque através da sua vida muita gente vai aceitar Jesus Cristo. Através da tua vida a tua vida vai ser um testemunho tão grande que as pessoas vão falar: esse Deus que você serve mudou a sua vida, eu também quero servir Ele. Aleluia. Quantas vezes o diabo já quis me parar? Quantas vezes levantou pessoas, levantou situações, levantou coisas contrárias para tentar me parar. Mas glória a Deus, que eu continuo de pé aqui na presença do Senhor. Amém? Eu continuo crendo no meu Deus, eu continuo servindo ao meu Deus, e eu estou começando a ver frutos. Porque há um tempo da semeadura, mas também há um tempo da colheita. E glória a Deus, agora eu estou vendo meu pai convertido. Glória a Deus! Ontem ele ficou aqui, recebeu o ar-condicionado. Os caras sujaram tudo aqui, aí no final ele foi, até tirei uma foto, ele limpando. Está trabalhando na obra. Todas as promessas na sua família vão se cumprir, creia. Hoje parece distante para você, mas se Deus falou, é uma promessa geral de Deus, creia. Todas as promessas de Deus, elas vêm com uma ordem que termina numa promessa. Fala assim: toda promessa de Deus vem com uma ordem primeiro. Se você obedecer a ordem, a promessa se cumpre. Vou repetir. Toda promessa de Deus vem com uma ordem primeiro. Se você obedecer a ordem, a promessa se cumpre. Quer ver? Promessa geral. A Bíblia fala: quem crer e for batizado, uma ordem, será promessa. A Bíblia fala em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo, ordem, e será salvo tu e a tua família, promessa. Deus disse para Abraão: pega o teu filho, teu único filho, vai no monte que eu te mostrarei, entrega ele para mim de oferta. Ordem. Quando Abraão coloca o menino no altar, Deus fala: agora você obedeceu a ordem, tu serás pai de multidões, através desse filho eu te darei mais e mais filhos, que serão incontáveis como as estrelas do céu, promessa.
Noé constrói uma arca, ordem. Depois que veio o dilúvio, a promessa se cumpre, ele e a família dele são salvos. 8 pessoas foram mantidas vivas por causa da obediência à ordem de Deus. A palavra de Deus, ela está aqui, ó. Deus deixou as ordens para nós obedecermos. Essas ordens, quando obedecidas, elas produzem promessas na nossa vida. Existem promessas gerais e existem promessas pessoais. Promessa geral é uma promessa coletiva, que só de você estar na igreja já tem promessa que você vai viver que você nem sabe por quê. Vou repetir, só de você estar na igreja, tem promessas que vão começar a acontecer, bênçãos que vão começar a acontecer na tua vida, e você vai falar, por que será? É porque você está na igreja. E a Bíblia fala assim, que contra a igreja, ó, por isso que você não pode ser uma pessoa e achar que você pode buscar a Deus sozinho. Porque a Bíblia fala assim, a promessa para a igreja, contra a igreja, as portas do inferno não prevalecem. Não é contra o Éder, não é contra a Maria, não é contra o Denis, não é contra a Sandra, não é só contra a Esté, é contra a igreja. Por isso que o diabo ele quer lutar contra quem? Para fechar o quê? A igreja. O diabo não quer ferir o diabo quer ferir a igreja. O diabo quer destruir a igreja. O diabo detesta a igreja. O diabo não quer que você venha mais para a igreja. O diabo quer te desvincular do ministério. Mas o Senhor está falando, eu te plantei, fica na igreja. É na igreja que estão as tuas vitórias. É na igreja que está a tua cura. É na igreja que estão as promessas, que todas elas vão se cumprir em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. E existem as promessas que são promessas individuais. E que essa Deus faz tete a tete, Ele e você. Promessas gerais é aquelas que você nem sabe por quê. Nossa, nem porque eu estou vivendo isso. Porque Cristo conquistou na cruz por você. E as individuais? São aquelas que você depende da tua caminhada, do teu relacionamento, das suas atitudes espirituais, faz com que Deus olhe para você e você se destaca do meio da multidão. E Deus olha para você e faz promessas ao teu respeito. Quer um exemplo? Nós estamos no ano de Davi. Davi foi um rei diferenciado de Israel. Foi o maior rei de Israel. Deus fez uma promessa para Davi. Qual foi a promessa? Nunca vai faltar alguém da tua descendência que se assente no trono de Israel. Aconteceu um monte de coisa para isso não se cumprir. É só você olhar na Bíblia. Depois que Salomão reinou, o filho Roboão entrou no lugar de Salomão. Salomão pecou. Ele teve 1000 mulheres. Ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Irmão, ter uma mulher já é difícil. Imagina 1000. Imagina 1000 mulheres. Todas falando ao mesmo tempo. Eu acho que Deus escreveu esse versículo para a mulherada. Em Apocalipse, eu até brinco, em Apocalipse fala, um determinado trecho de Apocalipse, fala que o céu ficou em silêncio por meia hora. E eu descobri o porquê. Que as mulheres não tinham chegado ainda. Que se chegasse já ia ter assunto. Mulher fala ou não fala? Vai dizer que vocês não falam. Vocês falam 30 palavras, o marido vai falar uma. Massa, você não me entende. Sim ou não? Eu sei, irmão, pode contar. O marido não pode falar nada. É, não é? A gente falando, ele já está errado. Sim ou não? É. Não adianta querer ganhar na conversa. Agora, Deus simplesmente Ele quer nos dar a direção e Ele fez promessas para Davi. Então, ou seja, não importava o que acontecesse com Salomão, a promessa que Deus fez para Davi ia se cumprir. Salomão teve 1000 mulheres. Depois de Salomão veio Roboão. Roboão também pecou. O reino de Davi, o reino de Roboão, que era o de Davi, porque ele era filho de Davi, era neto, bisneto. O reino de Roboão se dividiu. Israel eram 12 tribos. No tempo de Roboão, 10 foram perdidas. E só sobrou a igreja. Quantas tribos tinham a igreja?
12. Se 10 foram tiradas, quantas sobraram? 2. Por que sobrou as 2? Porque Deus falou, não, eu vou deixar 2 para ele. Ele pecou, Deus tirou 10. Por que não tirou as 2? Porque tinha uma promessa para um cara chamado Davi, que não faltaria rei para sentar no lugar dele. Sobrou Judá, sobrou ali Jerusalém. Aquela região foi governada por descendentes de Davi para sempre. Depois houve uma mulher chamada Atalia, que ela matou um descendente de Davi. Ela matou o próprio marido para sentar no trono no lugar do marido. Essa promessa correu risco novamente de perder validade. Mas Deus permitiu que antes dele morrer, ela tivesse ficado grávida. Aí nasceu o filho, e o bebê senta no trono depois, só para cumprir a promessa que foi feita para Davi. Olha o nível que Deus chega só para cumprir promessas na nossa vida. E o Senhor está falando, na medida que você andar com Ele, promessas que vão ser para você, Deus vai dar diretamente para você. Deus está fazendo, Deus está escolhendo, Deus está procurando pessoas que queiram viver planos maiores. E eu quero na minha vida viver essas promessas, não só as gerais que todo mundo vive, mas promessas que Deus tem para mim e para minha casa. E eu profetizo que Deus vai colocar você também nesse nível com Ele. E aí tem coisas que Deus vai prometer para você por causa dos seus posicionamentos. Aleluia, a tua vida vai ser uma bênção. A tua vida vai andar. Deus vai guardar aliança com você até o final, assim como guardou com Davi. E depois, quando morreu toda a descendência de Davi, quando, na verdade, os homens todos, já não tinha mais ninguém humanamente para sentar no trono, aí Deus mandou Jesus, que é filho de José e veio da descendência de Davi, para completar a promessa individual. Por isso que a Bíblia fala que a salvação é individual. Você não pode ficar achando, se aquela pessoa sair da igreja eu vou sair também. Se aquela ali não for mais começar a adorar ídolos, eu agora vou mudar também de religião. Aquele ali, se for bater uns tabacos, eu vou bater junto. Está amarrado em nome de Jesus. A salvação é individual, a promessa é individual. Amém? E eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E eu creio em nome de Jesus que nada na minha vida agora é por acaso. Eu estou ouvindo a voz de Deus falar comigo. Eu estou ouvindo a voz de Deus me dar as direções. Eu não ando mais sem saber para onde eu vou. A cada dia Deus me mostra uma parte da história. A cada dia Deus me dá mais uma pecinha do quebra-cabeça da minha história. A cada dia Deus mostra um pouquinho mais daquilo que eu vou ver na eternidade. A cada dia Deus revela mais, Deus fala mais. Eu não vim aqui bater cartão no culto, eu não vim aqui no piloto automático, eu vim aqui para saber mais um pouco do que Ele tem para mim. E do que Ele tem para minha vida, para minha família, para os meus filhos. Aleluia, que são coisas maravilhosas de um Deus que Ele se relaciona direto com o seu povo. Antes era um profeta que ouvia a voz de Deus. Hoje a Bíblia, quando Jesus Cristo foi para a cruz, a Bíblia fala que o véu do templo, onde entrava só uma pessoa, foi rasgado de cima a baixo. E aí o acesso ao santíssimo lugar, que era só o sacerdote, o sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava para oferecer sacrifício pelos pecados, o Senhor Jesus falou: agora a porta está aberta, todo aquele que quer pode entrar com confiança, porque vai ouvir a voz do Todo-Poderoso. Você veio aqui para ouvir a voz do Todo-Poderoso? Você veio aqui para ouvir a voz do Deus que fala? Você veio aqui para receber uma direção para a tua vida em todas as áreas? Uma palavra muda tudo. Eu vim dizer para você, se você conseguir tirar uma palavra da boca de Deus, pode mudar a tua vida. Eu termino a palavra de hoje com o Salmo 107 no versículo 20, que diz assim: ao enviar a sua palavra, Ele nos curou daquilo que ia nos matar. Termino com essa palavra para você. O Senhor está dizendo: você não vai morrer, porque Ele já enviou uma palavra de cura para a sua vida. Eu não vou morrer, pode ficar tranquilo. Quem está, o diabo, os demônios, tudo fazendo festa, fazendo as mandingas para eu morrer,
Eu não morrerei antes de viver as promessas de Deus na minha vida. Quem tem promessa de Deus nunca morre. Até se morrer, ressuscita para viver. Lázaro estava 4 dias dentro da tumba. Só que uma palavra trouxe ele de volta à vida, para ele ser testemunha do Senhor da ressurreição. E você vai ser testemunha de Deus em muitas áreas da tua vida, em que talvez você fale é loucura, não vai acontecer, passou da idade, passou do tempo, não tem como, já ouviu não, a porta se fechou, aos olhos humanos é impossível, mas para o teu Deus tudo é possível, porque Ele diz, tudo é possível aquele que crê. Pode aplaudir, porque milagres vão acontecer esse ano, nas nossas vidas. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Com a sua cabeça curvada, feche seus olhos. Deus fala com você assim hoje. Se você soubesse quantas promessas eu tenho para a sua vida, você ouviria a minha voz, buscaria a minha direção, e tudo começaria a fazer sentido. Quem nasceu de novo precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Isso não vem do dia para a noite, isso é fruto de convivência, de busca. Hoje começa um novo tempo. Você vai aprender a ouvir a voz do teu Deus e você vai ouvir a voz dele como nunca ouviu antes. E a voz dele será tão clara na tua vida, que ainda que sejam as direções mais loucas, e te chamem de louco ou de louca, você terá certeza que é Ele falando com você. Às vezes você se pergunta como que você ainda está de pé. A palavra dele tem te sustentado. Às vezes você pensa em desistir. Sabe por que você não vai desistir? Porque uma promessa saiu da boca dele ao teu respeito. E ele não vai parar antes que ela se cumpra. Porque a palavra do Senhor diz que toda palavra que sair da boca dele não voltará para ele vazia, mas antes cumprirá aquilo que ele determinou. Confia. Confia, ele tem um propósito na sua vida. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O seu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, vamos ficar de pé. Ela te fez perder a fé. O teu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante suas mãos. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa? Promessa de Deus vence o mal. Vence o mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei sem antes a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Se tudo está difícil, se tudo está difícil, a multidão declara: o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Essa luta é muito grande. Essa luta é muito grande. E ela te fez perder a fé, confia nele. Fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Creia nele.
Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa aí? Quem tem promessa de Deus vence o mal. Oh, oh, oh. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei sem antes a promessa se cumprir. quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé. Eu quero ver a igreja declarar: não morrerei enquanto a promessa não. Quem tem? Você tem uma palavra a teu respeito. Você tem uma palavra na tua vida. Você tem uma palavra te direcionando. Você tem uma palavra te curando. Confia, Ele vai te dar vida. Enquanto a promessa. Quem tem promessa de Deus? Você tem promessa do Senhor. É pela promessa que você vai viver. É pela promessa que você vai continuar. Oh, 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 oh. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos e declara assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje eu quero aprender a reconhecer a tua voz. Eu recebo de ti as direções, pois sei que o Senhor tem o melhor para mim. Me confronta, Senhor, se for necessário. Me dá a capacidade para entender o que o Senhor quer falar, porque os seus pensamentos são mais altos do que eu posso compreender. Me ajuda a crer e a agir debaixo dessa palavra. Me ajuda a me cobrar para que todas as promessas, tanto as gerais como as pessoais, se cumpram na minha vida, em nome de Jesus. Em 2021, promessas vão se cumprir. Profetiza agora as promessas que vão se cumprir em 2021 na sua vida. Profetiza, profetiza na sua casa, na sua família. Profetiza na vida dos seus filhos. Profetiza que você vai andar com Deus. Abre a tua mente, dilata, 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 diz o Senhor, dilata, porque eu tenho coisas maiores do que tu pensa. Dilata, faz um propósito com Deus, sai do teu lugar de conforto. Sai do teu lugar de conforto e vai viver tudo que Deus tem para você e para a tua casa. Eu te abençoo. Levante as tuas mãos. Você sai daqui abençoado pela palavra, porque Ele enviou a palavra e nos curou nessa noite e nos revestiu de autoridade. Nós estamos, levanta a sua mão e fala: eu estou debaixo da palavra. Fala: eu estou debaixo da palavra. Nada vai impedir os planos de Deus na minha vida, porque Ele liberou a palavra e me curou nessa noite. Dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus, porque Ele é santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem vai viver uma semana abençoada aí? Quem vai andar debaixo da palavra? Pedro falou: Senhor, se és tu que está aí, manda que eu vá até a ti. Ele falou: vem, Pedro. Aí ele falou: debaixo da tua palavra eu vou. E ele andou sobre as águas. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Pedro estava outra vez pescando e não pescava um peixe. Jesus falou: joga a rede do lado direito. Pedro falou: Senhor, fiquei a noite inteira pescando e não pesquei nada, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar a rede. E ele pescou 153 grandes peixes naquela noite. Assim é, uma palavra muda tudo. Uma palavra. E hoje o teu ouvido está sensível, você vai ouvir a voz de Deus essa noite. Amém? Tem pessoas aqui que Deus vai falar através dos sonhos. Tem pessoas aqui que você vai acordar de madrugada. Se você acordar sem sono, vai orar. Deus quer falar com você. Amém? E você vai viver muitos testemunhos esse ano de 2021. Receba a bênção. Declara assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra. Assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e agora para sempre. Amém. Levante suas mãos. Hoje mais uma vez eu vou ter que me retirar. Amém. Eu estou evitando o contato porque eu não sei, eu fiz o exame e deu negativo, mas mesmo assim a gente não pode brincar com as coisas sérias. Amém, queridos? Mas na quarta-feira eu estou aqui novamente. Levanta a tua mão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que as ricas consolações e misericórdias do Altíssimo e seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, e declaro que há uma palavra sobre a tua vida. Vai debaixo dessa unção, vai debaixo dessa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, Deus abençoe. Até quarta. Deus abençoe vocês. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Tem a fé de Abraão.